Olá, saudações calorosas de Jedjar, nesta data auspiciosa, na qual é celebrada a lua cheia de Vesak, ou também conhecida como lua cheia do Buda. No livro Os Mestres e a Senda, do C.W. Leadbeater, ele compartilha em detalhe a cerimônia oculta que ocorre nos Himalaias nesse dia essencialmente divino da efusão das bênçãos da Grande Irmandade. Em conexão com essa visita, e além de seu tremendo significado esotérico, uma cerimônia exotérica é realizada no plano físico. A cerimônia é amplamente conhecida entre os budistas da Ásia Central e é conhecida como a aparição da sombra ou reflexão de Buda. Todos os membros da Grande Irmandade Branca, exceto o próprio rei e seus 3 discípulos, geralmente assistem a esta cerimônia. E não há razão para que nenhum de nossos fervorosos membros teosóficos não deva estar presente nela em seus corpos astrais. Aqueles a quem foi confiado o segredo geralmente tentam organizar as coisas de modo a colocar seus corpos físicos para dormir 1 hora ou mais antes da hora exata da lua cheia e não serem perturbados até 1 hora depois. O lugar escolhido é um pequeno planalto cercado por colinas baixas, situado no lado norte do Himalaia, não muito longe da fronteira do Nepal, e talvez a 400 quilômetros a oeste da cidade de Lhasa. Esta pequena planície tem uma forma mais ou menos oblonga, sendo seu comprimento talvez de 1,5 milhas e sua largura um pouco menor. O solo desce ligeiramente de sul para o norte e é, na maior parte do tempo, pedregoso, embora alguns locais estejam cobertos de grama grossa e vegetação de mato. Um riacho desce para a parte do lado oeste do planalto, atravessa seu canto noroeste e escapa para o meio do lado norte através de uma ravina coberta de pinheiros. Finalmente, alcança um lago que é visível a uma distância de alguns quilômetros. Ao redor, a paisagem parece selvagem e não há construções à vista, exceto algumas ruínas com 2 ou 3 cabanas ao seu lado. Ao redor do centro da metade sul da planície, há um enorme bloco de pedra branca acinzentada, estriada com alguma substância brilhante. Um bloco em forma de altar com cerca de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, saliente a cerca de 1 metro do chão. Aproximadamente 1 hora e meia antes da lua cheia, após um sinal feito pelo Mahashohan, os membros da Irmandade ficam juntos no espaço aberto, no meio do planalto, olhando para o norte, onde está o grande altar de pedra. Eles ficam em 3 círculos, todos olhando para dentro. O círculo exterior está composto pelos membros mais novos da Irmandade, e os grandes oficiais ocupam alguns pontos no círculo interno. Alguns versos das escrituras budistas são cantados na língua Pali, e à medida que as vozes vão se silenciando, o Senhor Maitreya materializa-se no centro do círculo. Ele leva nas suas mãos a vara do poder
Essa vara é o símbolo maravilhoso que nos lembra o centro físico das forças do logo planetário e foi magnetizado por ele milhões de anos atrás, quando pela primeira vez ele deu vida à humanidade. É dito que a vara do poder é o símbolo físico da concentração da atenção do Logos. Quando ele se materializa no centro do círculo, todos os adeptos e iniciados se curvam gravemente para ele. E outro verso é entoado. Depois disto, ainda cantando versos, os anéis internos são divididos em 8 partes para formar uma cruz dentro do círculo externo. O Senhor Maitreya permanece no centro. No próximo movimento deste majestoso ritual, a cruz torna-se um triângulo e o Senhor Maitreya avança para ficar em seu ápice perto da pedra do altar. Naquele altar, no espaço aberto em frente à tigela dourada, o Senhor Maitreya deposita reverentemente a vara do poder, enquanto atrás dele o círculo se torna uma figura bastante envolvente e curva, de modo que todos estão de frente para o altar. Após, a figura curva torna-se um triângulo invertido, de modo que temos uma representação familiar ao símbolo da sociedade teosófica, embora sem sua serpente ao redor. Esta figura, por sua vez, se resolve na estrela de 5 pontas, estando o Senhor Maitreya ainda no ponto sul, mais próximo da pedra do altar, e os outros grandes oficiais, os Chohans, nos 5 pontos onde as linhas se cruzam. Quando esta sétima e última etapa é atingida, o canto cessa, e após alguns momentos de silêncio solene, o Senhor Maitreya, novamente tomando a vara do poder em suas mãos, a eleva acima de sua cabeça e pronuncia algumas palavras sonoras em Pali. Tudo está pronto, mestre. Venha. Então, quando ele abaixa novamente o bastão ardente, no momento exato da lua cheia, o Senhor Buda aparece como uma figura gigantesca flutuando no ar, logo acima das colinas do sul. Os membros da Irmandade se curvam de mãos dadas e a multidão atrás deles cai sobre seus rostos e permanece postrada, enquanto os outros cantam os 3 versos que foram ensinados pelo próprio Senhor Buda durante sua vida terrena para o menino da escola Chatta. Senhor Buda, ó sábio dos Sakyas, entre a humanidade és o melhor dos mestres. Ele fez o que tinha que ser feito e atravessou para a outra margem, o Nirvana. Ele é cheio de força e energia. Ele, o abençoado, eu o tomo como meu guia. A verdade é imaterial. Ela traz liberdade de paixão, desejo e tristeza. Ela é livre de toda mancha. É doce, simples e lógica. Esta verdade eu tomo como meu guia. O que quer que seja dado às 8 classes dos nobres, que em pares foram os 4 graus, que conhecem a verdade, certamente traz grande recompensa. Esta Irmandade dos Nobres eu tomo como meu guia. Então,
O povo se levanta e fica de pé contemplando a presença do Senhor, enquanto a Irmandade canta em benefício do povo palavras nobres do Mahamangala Sutta. Quando anseiam pelo bem, muitos devas e homens consideraram várias coisas como uma bênção. Então, mestre, nos diga, qual é a maior bênção? Não servir os tolos, mas servir aos sábios. Homenagear aqueles que são dignos de honra. Essa é a maior bênção. Morar em uma terra agradável. Ter feito boas ações numa vida anterior. Ter uma alma cheia de bons desejos. Essa é a maior bênção. Muita visão e muita educação, autocontrole e uma mente bem treinada. Palavras agradáveis e bem faladas. Essa é a maior bênção. Manter o pai e a mãe. Cuidar da esposa e do filho. Seguir uma vocação pacífica. Essa é a maior bênção. Dar esmola e viver de forma justa. Dar ajuda à família. Fazer atos que não possam ser censurados. Essa é a maior bênção. Abomine e pare de pecar. Abster-se de bebidas fortes. Faça sempre o bem. Essa é a maior bênção. Reverência e humildade. Gratidão. Ouvir a lei. Essa é a maior bênção. Ser paciente e meigo. Associar-se com os silenciosos. Falar da religião na época certa. Essa é a maior bênção. Autocontrole e pureza. Conhecimento das 4 grandes verdades. A realização do Nirvana. Essa é a maior bênção. Sob o choque das mudanças da vida, a alma que permanece inabalável, sem paixão, sem dor, segura. Essa é a maior felicidade. Invencível sempre é aquele que age assim. Sempre ele caminha em segurança. E sua é a maior bênção. Quando o Mahamangala Sutta termina, o Senhor Maitreya toma a tigela dourada de água da pedra do altar e a segura por alguns momentos acima de sua cabeça, enquanto a multidão atrás, que também se abasteceu de copos cheios de água, segue seu exemplo. Ao colocá-lo de volta sobre a pedra do altar, outro verso é cantado. Ele é o Senhor, o Santo que é perfeito no conhecimento, que possui os 8 tipos de conhecimento e realizou as 15 práticas sagradas, que realizou a boa viagem que levou à budeidade, que conhece os 3 mundos, o inigualável, o mestre dos deuses e dos homens, o bem-aventurado, o Senhor Buda. No final, um sorriso de amor inefável irrompe da face do Senhor, enquanto ele levanta sua mão direita em atitude de bênção, enquanto uma grande chuva de flores cai entre o povo. Novamente, os membros da Irmandade se curvam. Novamente, a multidão se prostra e a figura desaparece lentamente do céu,
enquanto a multidão irrompe em gritos de alegria e louvor. Os membros da Irmandade se aproximam do Senhor Maitreya na ordem de sua admissão, e cada um deles bebe a água da tigela dourada, e o povo também bebe a deles, levando o resto para casa em seus frascos de couro, pitorescos como água benta para afastar todas as influências malignas de suas casas, ou talvez para curar os doentes. Então, a grande parte da empresa com parabéns mútuos e as pessoas levam para suas casas distantes uma memória inefável da maravilhosa cerimônia em que participaram.